momento. Bom, Túlio, tem alguns pontos que eu tenho que eu acho que eu posso contribuir contigo. Inicialmente, parabenizar pelo estudo. Então, assim, você traz muitas coisas interessantes, o estudo é relevante, você traz uma resposta de angústia, de ressignificação de muitos pais, só sabe de fato o que é essa questão da trissonomia de cromossomo 21, você que vive uma história. Então, assim, primeiro dizer a você, parabenizar por chegar até aqui, porque é uma luta humana, a gente sabe, já todo mundo aqui já viveu isso. Então, parabéns por estar até aqui. O seu trabalho em si, ele talvez precise de algum alinhamento, não é? Precise, talvez, eu diria, seguir um pouco do que a gente espera numa tese inicialmente, certo? Eu fiz comentários no Word, em todo não, mas boa parte do seu trabalho eu vou te encaminhar. Mas anotei aqui algumas coisas principais que eu acho que talvez seja interessante a gente refletir. Bom, inicialmente, eu gostaria, assim, quando a gente é o primeiro leitor do texto, digo leitor depois de você, é o primeiro leitor. O que é que eu observei algumas coisas? Primeiro que o título, e aí eu me lembrei de Edilson, não é? Da minha qualificação, que eu mudei o título acho que umas 3 vezes, e até quase no fim a gente também faz uma mudança, porque o título é o que apresenta o teu trabalho. Então, veja, eu fico pensando, a luz, me parece inicialmente, é a trissonomia do cromossomo 21. Dois pontos. Autobiografia entre cruzadas, uma jornada de amor e aprendizado, história de vida e tal. Então, eu acredito que o que você quer... na sua apresentação aqui anterior, você deixou mais claro muita coisa, ficou mais claro para mim, mas o teu texto ele tem que retratar de forma mais tranquila para que o leitor entenda qual é o caminho que você seguiu. E aí, como sugestão, você vai pensar com o Zé e os demais colegas o seguinte: eu acho que o objeto do seu estudo não fica tão claro e o seu título é como que o seguinte: a gente espera justamente a tua jornada, a tua história de vida, são 3 histórias autobiográficas que vão pontuar como vocês, no meu pensamento, como vocês venceram as deficiências da trissonomia. Não é a trissonomia que vai cruzar, ela cruza. Mas eu acho que para o texto e para o que você, enquanto tese, eu fiquei pensando, qual é a tese? Qual vai ser a tese? Eu fiquei pensando também na questão da estrutura, procurei os objetivos específicos. Como você colocou agora, ficou mais fácil. Assim. Aí eu fiquei pensando, um dos objetivos é identificar a construção de identidades parentais, se diz no resumo, compreender, através da narrativa familiar, como é que se deu essa história. Entende? Então, eu acho que é muito mais rico você talvez pensar que uma jornada de amor e aprendizado, 2 pontos, história de vida entre cruzados pela trissonomia, vai nos ajudar a pensar, peraí, a família foi intercruzada por uma deficiência, que muitos pais vivem, e aí vai ajudar você também na escrita da justificativa. Eu esperava na justificativa, veja, você apontou na sua apresentação que as pesquisas que você buscava só tinham um lado negativo. Mas a gente que está lendo o seu texto, a gente não, até eu fui lá no banco de teses procurar se tinha, não, vi, não demorei muito, mas fui ver. Será que tem alguma pesquisa que fale sobre o que tu está falando? E aí, o que é que eu acho que é interessante? Você colocar na estrutura do seu trabalho uma comprovação científica de que esse tema é relevante, sabemos que é relevante, que é a tua história de vida, massa, que foi uma ressignificação e está sendo, será. Mas você precisa descrever no texto a estrutura do trabalho acadêmico, partindo de uma estrutura que a gente já usa, não é? Porque você vai ter o seu momento autobiográfico de contar a história, contar como foi a história de vida, aplicar a metodologia. Mas logo de início a gente fica, peraí, cadê o problema gerador, o problema de pesquisa? O problema de pesquisa é qual? Ele é resolver uma demanda familiar, ressignificar, e para isso eu vou identificar questões parentais, a construção de identidade. É massa, eu acho que o estudo é massa, mas precisa ser dito no trabalho
qual é a contribuição acadêmica que você se propõe. Então, eu busquei, eu digo, ele baseou isso em quê? Por mais que você não ache, você já disse na apresentação, que existem muitas pesquisas negativas, você veja, tese é inovação, você está inovando. Mas eu acredito que você precisa dizer isso na tese. Analisar o banco de teses, né, nacional, CAPES, UF. Será que na UFPE ninguém tratou sobre isso? Então, são estruturas do trabalho geral que eu acho que você precisa fazer uma releitura para dizer ao leitor, olha, um exemplo, eu analisei X pesquisas e a partir daí elas falaram sobre tal, é o estado da arte. Eu acho que eu faria um retorno ao estado da arte para nortear. Que aí a pergunta é, por que essa pesquisa é importante para a academia? Sabemos que sim, eu acredito que ela vai contribuir para a ciência, para a academia, mas você precisa dizer. Porque o leitor ele tem que entender que você partiu, claro, sabemos de um problema familiar, mas esse fenômeno familiar, ele é impactado também com uma falta de conhecimento da academia, provavelmente, como é que os pais que... Você não é o primeiro pai que vive isso, então, eu acredito que você precisa estruturar o seu trabalho dizendo, não é naquela parte, peraí, o estado da arte é esse, eu identifiquei tais e tais pontos, se não existe lacuna, ótimo, se existe, se o lado é negativo, você traz justamente uma superação. Eu acredito que seu trabalho vai dizer, ó, peraí, não é só você entrar em desorganização emocional, o pai. Meu Deus, e agora? Tem isso? Tem, faz parte. Faz, mas você está apontando, peraí. Na academia, eu não acho resposta para isso. Porque o que é o problema? É a resposta para um problema que você vai estruturar a partir dos objetivos, que na sua apresentação se tornou mais claro. Eu anotei aqui também para não falar muito, que eu anotei também lá no seu trabalho. Pronto, na introdução, você precisa deixar mais claro o problema, certo? Apontar de forma didática. Se há não é porque como presente, não, mas há um dos trabalhos que eu utilizei como didática, foi o de Hernani, e também usei o de Edilson. Por quê? Porque existe uma didática mental, pedagógica. Você começa em um ponto, aí passa por esse, você termina aqui. Sem essa lógica, fica um pouco difícil o leitor tanto ler o seu trabalho como entender. Lembrando que a minha sugestão é tirar o foco da trissonomia, as histórias de vidas que são intercruzadas. Aí você pensa depois. Peraí, tal. Bom, eu notei que você precisa ter um cuidado na BNT, na escrita, principalmente na escrita ortográfica. Isso aí acontece. Todo mundo viveu isso, não é? Então, precisa dar uma checagem. Às vezes você usa expressões da fala usual. Até eu pontuei onde eu vi no texto. Tá? Eu acho que seria interessante você fazer isso. Deixa eu ver aqui mais. Eu acho que eu já venci isso aqui. Bom, em um momento do texto, claro que seria você trata Heitor como uma criança atípica, esse é o texto científico, ok. Então, eu acho que tem que ter um pouco o cuidado, primeiro com relação às certezas. Em alguns momentos do texto, você coloca muitas certezas. Aí eu pergunto, será? É isso mesmo? A gente tem que ter, é um cuidado um pouco difícil quando você vai tratar sobre o seu próprio texto, não é sua história. Então, você está retratando tua história, mas não pode perder o eixo que tu não está só ressignificando tua história ou contando a história. Você está respondendo a uma demanda científica, a uma estrutura de trabalho. Então, tem que ficar um pouco cuidado, tem que ter um pouco cuidado com relação a isso. Aí dá a sensação em alguns momentos que como se existisse uma plenitude. Você usa até a palavra plenitude, eu acredito. Aí eu perguntei, existe realmente no mundo real? Mais aqui um pouco. Bom, eu sugiro talvez, veja, sua apresentação ficou muito bonita com a foto de Heitor. Aí deu uma força. Eu acho que não agora, mas quando você for autobiografar a história, as histórias dele, as fases, talvez fosse interessante. Como você é o pai, já automaticamente autoriza. É rico. Eu me lembro que no meu trabalho, assim como o de Hernando também, a gente usou o retrato sociológico.
Quando a pessoa pega a primeira capa, que vê a história de Jonas, que foi um dos meus, com as fases de vida, ele começa a se sentir dentro do texto. Então, se você achar interessante, no transcorrer da sua narração, você usar algumas fotos de Heitor, sua e da esposa, porque assim, a foto ela vai contar, ela vai justamente contar o fato, né? A etapa de quem vocês foram e quem vocês são. E aí eu fiquei pensando, tem até um gráficozinho aqui, né? De problema, o problema dos dois, as histórias que se cruzam. E aí são muitas perguntas, né? Que a gente pode se fazer. O que acontece? Na introdução, a sensação que me deu é que você já estava contando sua autobiografia. Nada contra. Exemplo, você pode até começar a falar um pouco de você, mas aí você acaba talvez repetindo isso em algumas partes do texto. Então, o que é que eu sugiro? Que você reflita sobre a reorganização das informações. Acredito que você já as tem aí, ou se não tiver, que você possa reorganizar. Aí eu fui procurar estudos sobre taxonomia. Claro que eu não abri tudo, não havia tempo para isso. Então, aí eu tenho uma lista enorme aqui no banco de teses. Enorme não, né? Tem uns 20, 30 trabalhos. Mas aí realmente é muito voltado, pelo menos eu vi rapidamente, voltado para a questão biológica, mutações de, um exemplo, mutações de genes codificados. Mas vê que interessante, você vai trazer um aspecto autobiográfico, uma história de vida. Você vai nos contar, pelo que eu estou entendendo, como é que essas histórias elas foram interceptadas e nos contam, e vai dar o quê? Você colocou lá nos seus slides, estratégias. Será que não seria também um objetivo seu buscar estratégias para dar conta do fenômeno da deficiência enquanto pai? Aí talvez fosse interessante você voltar para a estrutura inicial do texto e se perguntar: eu estou seguindo de fato uma estrutura? O que é que facilita às vezes? Você pega um trabalho que já está estruturado e começa a pensar como é que fulano fez. Exemplo, como é que ele estruturou? O que é que tem que ter no resumo que não tem? O que é que tem que ter na estado da arte? Compreende? Eu acho que boa parte do que outras coisas que eu tenho a dizer, eu disse na escrita do teu trabalho. Eu não vou demorar mais com relação ao tempo, mas eu acho que é um trabalho massa e principalmente vai ter uma contribuição social fundamental. Então a gente tem que dizer para que se torne a que os pais possam ler esse material. Espera aí, existe um casal, existe uma história de vida que foi interceptada, mas continuou vivendo, continuou sobrevivendo e buscou estratégias. E você está buscando estratégias. Então, assim, tem uma pergunta que Deus fez na minha tese, e aí ele no final defende, disse, olha, eu noto que você escrevia para alguém, ele deve lembrar. A gente, na escrita acadêmica, acaba respondendo às nossas lacunas, essa mente interna que precisa ser apaziguado, ou que a gente está querendo, e o texto é isso, né? Tu estás colocando. Então, um pouco de cuidado com relação ao segmento das etapas pode facilitar o entendimento do leitor. Então, parabenizo, e foi muito interessante, mas eu buscava essa parte estrutural. Você organizando isso e continuando o processo, e foi interessante que você traz também uma metodologia, pelo menos não é tão conhecida, pelo menos na educação, assim. Acho que é interessante essa questão que você fala, processo, pessoas e contexto. Claro que lembrando que na autobiografia não pode ser rígido, né? A gente tem que deixar com que foi uma coisa que a Edilson disse, olha, bastava uma pergunta, como é que foi a experiência? No meu caso, né? E a pergunta é, o que está sendo a tua experiência? Você vai descrever essa experiência e os diversos fenômenos. Então, é isso, eu vou te mandar depois por e-mail outras coisas que eu coloquei lá, mas em linhas gerais, essa é a minha impressão. Agradeço a oportunidade e vamos. Obrigado, Charles. Eu agradeço as contribuições e fico no aguardo do material. Mas já anotei aqui muita coisa que você foi falando. Estava aqui digitando. Obrigado. E Charles, obrigado aí, de coração. Agora a gente vai ouvir o professor Hernani, que é dessa área de inclusão, grande parceiro também de vários projetos aí, né, várias lutas
Valeu, Hernani, é contigo. Vamos lá. Primeiramente, agradecer, né? Mais uma oportunidade. Semana passada a gente tinha um, essa semana a gente está com outro. É sempre muito bom. E estar em bancas de doutorado, que já é um texto mais maduro, a ideia é mais madura, às vezes o texto está precisando aí de uns afinamentos, é sempre um prazer muito grande, porque a gente aprende muito, né? Então, a gente se revisita, a gente lembra de experiências para colaborar com as pesquisas. E, nesse sentido, eu estou muito feliz em ler teu texto, em aprender com o teu texto. Também é uma banca muito especial. A gente estava falando um pouco antes de começar a banca, porque Edilson foi meu orientador do doutorado, Zé esteve na minha banca, e eu estive na banca do Charles, e a gente vai tendo as gerações sendo atualizadas, né? Quase uma ramificação. Então, muito feliz de estar aqui nessa banca com vocês. Túlio, parabenizo pela ideia, pelo trabalho. Percebe-se muita paixão no teu texto, um texto escrito com muita paixão. Eu acho que nós, enquanto cientistas, e sobretudo cientistas da educação, precisamos trazer paixão. E mais ainda nesse recorte histórico que estamos vivendo, em que a educação tem perdido muito do seu propósito, do seu lugar. Hoje mesmo acordo lendo uma notícia lá que o presidente Trump está querendo fechar o Departamento de Educação dos Estados Unidos. E esse departamento é o que faz o subsidiamento de financiamento para a inclusão no país inteiro. Então, o lugar da pesquisa que tu traz outros interlocutores no processo da inclusão. Eu vou me colocar aqui como um sujeito que vai provocar muito mais perguntas para a tua pesquisa. Vou trazer algumas reflexões sobre esse lugar da pesquisa, do que trazer fórmula pronta ou corrigir parte mais estrutural do texto, porque eu acho que a qualificação é muito mais esse lugar para a gente discutir ideias. E eu começo com duas perguntas que o Charles até te provocou, mas tu não respondeu. Aí eu te pergunto para entender por onde começar aqui minhas reflexões. Primeira pergunta é: qual a tese que tu pretende defender? Para responder agora? Sim. Então, para mim, como é que eu posso explicar? O nascimento do meu filho, ele é um marco na minha vida e na minha história, da minha família, de forma geral. E, a princípio, quando eu comecei a escrever a tese, era buscando realmente entender o desenvolvimento dele e como eu poderia, enquanto pai e tendo conhecimento enquanto profissional na área da educação, contribuir para esse desenvolvimento dele. Com o tempo, eu fui descobrindo que essa tese teria um potencial maior do que apenas esse, mas ele não fugiria a esse ponto, né, que era poder ressignificar o contexto da parentalidade. Então, entender essa identidade parental que se constrói, essa família que se estabelece a partir do momento que essa criança entra em nossas vidas. E como esse desenvolvimento, ele ocorreu com todos nós, né? Então, todos nós mudamos, todos nós desenvolvemos, né? Todos nós crescemos enquanto pessoas, enquanto profissionais, buscamos outros conhecimentos, abrimos os olhos para outras situações, nos tornamos talvez mais sensíveis a determinadas ações e situações e contextos que antes talvez não fôssemos. Então, é uma mudança mesmo dentro de um processo como um todo. E aí, o intuito seria justamente entender o impacto dessa descoberta e dessa criança e dessa vivência na história de uma família. Entendo. E aí, eu vejo uma questão epistêmica aí que precisa de um cuidado na tua escrita e na tua própria compreensão de pesquisador, porque tem uma linha muito tênue aí entre o pesquisador e o pai. E, enquanto pesquisadores, eu não posso trazer uma pesquisa
para o pai. Eu tenho que trazer uma pesquisa para a sociedade, para responder uma questão da sociedade. A gente está trazendo uma pesquisa que, a partir de um olhar de um pai, eu respondo o problema de pesquisa. Entende? É uma linha muito tênue. Você está trazendo o olhar de um pai sobre essa temática, mas não para responder para esse pai, para responder a partir de um olhar coletivo o que outros pais também poderiam perceber a realidade a partir dessa tua experiência. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender bem. Uhum. Quando a gente tem a motivação da pesquisa, que é muito bem justificada, e você pode deixar isso muito claro na tua pesquisa, que a motivação da pesquisa é estar na condição de parente de primeiro grau de uma criança que tem determinadas características. Motivação. Mas a pesquisa em si tem que extrapolar essa motivação para responder uma condição social. E é essa linha que tu vai precisar da metodologia, porque a metodologia é justamente esse instrumento científico que a gente utiliza para colocar uma linha e que distancie esse lugar do pai para o pesquisador. Porque é o que nos torna pesquisadores, esse lugar que eu consigo extrapolar o meu lugar de fala para me tornar um sujeito que fala sobre esse lugar. Então, a metodologia é essa linha tênue que vai dar condições, inclusive, de um outro pesquisador usar o mesmo método e sustentar uma análise de discurso, de tese, agora com a criança com autismo, agora com a criança com surdez. Entende a linha? Tu está trazendo um sujeito dentro de um impacto parental. Isso não quer dizer que esse impacto parental também não exista com outras características de outros sujeitos em outros contextos. O impacto dessa característica está perfeito. Agora, tu tem que sustentar que é uma perspectiva, que a lógica do impacto parental, quando a gente tem pessoa com deficiência, com qualquer singularidade, fora das normas de singularidades que nós temos dentro dos padrões sociais, há um impacto social. Uma criança cega, quando nasce em uma família, ela vai impactar da mesma forma, agora por um outro olhar, por uma outra perspectiva. E é aí o ponto que eu sugiro que você deixe muito bem determinado, muito bem seguro, que não é um olhar para com a criança, mas é como essa família ela entende-se dentro desse processo, no recorte do sujeito com o cromossomo tal que você colocou. Mas não quer dizer que isso não aconteça com outras famílias, sobretudo com pessoas com deficiência. E como isso é impactado dentro da família. Crianças com deficiência física, impacto do mesmo jeito. São sujeitos que estão fora dos padrões de sociedade que nós temos dentro de uma normalidade, e as famílias são impactadas. Também me pergunto o recorte dessa família que tu traz, que são famílias que têm acesso à informação. A literatura traz condições, a gente já tem respostas, inclusive uma dissertação do mestrado que eu orientei recentemente, que se a criança ela for sujeito com uma singularidade fora dos padrões, síndromes ou deficiências, dependendo do espaço social que ela habite, se for uma criança que veio da periferia, as experiências serão muito mais difíceis do que um sujeito que nasceu na classe média. Diferente do sujeito branco e um sujeito preto. São experiências diferentes. Pessoas pretas com deficiência, além de ter a recusa por conta da singularidade, também tem um racismo estrutural. Então, eu também sugeriria que você deixasse o teu cenário muito bem definido, para que o marcador que quem for ler a tua tese também entenda que tem um cenário diferente. Quem está falando do cuidado parental de um sujeito com deficiência é um sujeito que está fazendo doutoramento, no alto índice de formação, com altas habilidades cognitivas, com formação de afunilamentos complexos que diferenciará uma família que mora em comunidades empobrecidas em que o pai e a mãe não têm nenhum fundamental completo. A própria compreensão dessas singularidades é totalmente diferente. Eu também acho que é interessante, já que você vai trabalhar com a questão autobiográfica, deixar muito bem definido quem é o sujeito que vai trazer esse discurso.
Essa é a primeira questão que eu provoco aí no teu texto. A segunda questão é na tua justificativa, que eu acho que é importante tu repensar e problematizá-la. Não existe discursos positivos ou científicos dentro de dados científicos. Os dados são os dados. O que tu tem que provocar é esses dados, até que ponto representam a realidade dos sujeitos retratados. Então, a literatura aponta as dificuldades das pessoas com deficiência. A literatura aponta os limites das pessoas com deficiência. É um apontamento. Não quer dizer que é um olhar negativo. É um olhar dos pesquisadores que discutem esses dados por esse retrato. O que tu estás trazendo agora é dizer, será que esses dados limitam a percepção? E se sim, como é que a minha pesquisa ela amplia esse retrato daquilo que nós estamos discutindo? Então, eu não assumiria esse lugar que os dados trazem uma perspectiva negativa, e sim uma compreensão ainda com retratos mais enxutos sobre essa realidade. Quanto ao desenho de pesquisa que tu está fazendo, eu acho que é importante você definir 2 conceitos dos quais como você vai entender o seu caminhar da pesquisa. Os 2 conceitos que eu sempre tenho provocado nas bancas é o que é que você entende por educação na sua pesquisa. É um doutoramento em educação. Para sua pesquisa, o que é que você entende por educação? Como é que a educação vai ser discutida na sua pesquisa? Como é que você vai entender esse modelo educacional neoliberal, hegemônico, capitalista, em que a meritocracia ela é colocada como um único caminho frente a sujeitos que não estão inclusos ou pseudo-inclusos dentro da sociedade? Eu acho que é importante trazer essa discussão. O que é educação para a tua tese? E como você, enquanto pesquisador, se posiciona com ele? Vai ser de forma combativa, de forma reflexiva? Eu acho que seria interessante. Segundo, o conceito de inclusão. Você vai discutir essa criança dentro de uma esfera educacional. E o que é entendido por inclusão na sua pesquisa? Existem várias perspectivas. Eu acho que seria interessante você assumir uma delas. Eu vou discutir nesse processo da educação o sujeito com tais características dentro dessa perspectiva. Me pergunto, e aí é em voz alta para te fazer pensar, como entender-se nessa pesquisa, na linha tênue entre o cientista e o militante. Como conseguir lidar com essas questões? Porque, enquanto sujeito que pesquisa uma temática, eu tenho que estar sempre com muito cuidado nas afirmativas que eu trago. Então, o Charles falou muito sobre isso, eu também reforço. Cuidado com as afirmativas sem comprovação, porque acaba trazendo muito mais um discurso militante que é legítimo, mas que muitas vezes vai colocar você dentro de uma discussão que você não consegue sustentar. Me pergunto, que outras falas você poderia trazer para essa pesquisa? E se você quiser realmente trazer uma perspectiva de futuro e de sucesso promissor, por que não trazer falas de pessoas com síndrome Down que apresentem espaços de sucesso dentro da sociedade? Por que não trazer sujeitos que chegaram lá? Eu acho que seria uma resposta social não só da especulação do cuidado parental, mas também de mostrar que, para alguns sujeitos, os espaços foram contemplados. Por que não encontrar esses sujeitos? Eu tive a oportunidade de trabalhar com 2 pessoas com síndrome Down na minha formação, na minha atuação acadêmica. Eu tive uma aluna de pedagogia. Ela cursou pedagogia e se formou em pedagogia e atua como pedagoga hoje. E teve um rapaz que cursou turismo e atua como turismólogo hoje. Por que não trazer esses sujeitos para falarem? E não só a família. Empoderar os sujeitos também para trazerem corroborações para o próprio discurso que tu está afirmando, que é o lugar do amor
e da educação no processo formativo. Por que não trazer esses familiares para discutirem com vocês? Como vozes complementares. Eu estou provocando para tu pensar. Porque tu traz o discurso de um pai de uma criança de 3 anos. Mas por que não trazer dos pais que já foram até lá e que os filhos chegaram em espaços de ocupação de cargos de trabalho, de vagas de emprego? Por que não trazer esses sujeitos? E a gente entender essa flexibilidade desse lugar que tu estás na infância para alguns sujeitos que já passaram da infância e já chegaram na vida adulta, também com esse cuidado parental. É uma provocação que eu acho que poderia ampliar e enriquecer a tua tese, dependendo do tempo que tu ainda tem de pesquisa aí pela frente. E, por fim, eu concordo com o Charles, eu acho que a tua tese está precisando de um recorte do que se entende sobre a temática, inclusive eu traria dados estatísticos, eu traria dados do IBGE, eu traria dados para que eu pudesse entender melhor esse cenário em que eu estou inserido enquanto pai, enquanto família que está trazendo um discurso autobiográfico. Onde é que eu estou nesse contexto social? Então, essas seriam as minhas provocações para a tua tese, que poderiam enriquecê-la enquanto estudo, e deixo aqui mais uma vez o meu obrigado por participar aí da tua banca. Obrigado. Ok, Hernani, valeu, obrigado pelas suas contribuições. Mas, na verdade, Hernani, eu entendo que, se me permite, não é provocação, não. Eu concordo que esses elementos têm que estar na tese de Túlio, viu? Então, eu acho que é orientação mesmo, contribuição. Muito boa a sua contribuição. Valeu. Bom, agora a gente vai ouvir nosso amigo, que é do núcleo, né, que é interno, o professor Edilson. Ele é o último porque é mais experiente, né? É o decano aqui, mas não é por isso só, não, porque ele é do núcleo, né? Aí fala por último. Simbora, Edilson. Está falhando, né? Eu acho. Congelou. Edilson, não sei se você está ouvindo. Congelou, viu, a sua imagem aqui. Ok, professor Zé Luiz, obrigado pelo convite. Obrigado também, Túlio, pela confiança de ter você mais uma vez aqui comigo. Professor Charles. Congelou. Está ouvindo? Sim. Estão ouvindo agora? Sim, estamos. Né? É porque está oscilando aqui a minha internet desde cedo. Né? Então, mas eu agradeço a você, Zé Luiz. Ele voltou? Estão ouvindo? Estão ouvindo? Vai, tá assim, desde manhã. Então, obrigado, Zé Luiz, obrigado, Túlio, pela confiança. Hernani também, um prazer ter você aqui, Hernani, mais uma vez conosco, né? A banca não é minha, mas eu faço parte dela também, então é sempre bom te ouvir. E ao Charles também, Charles Martins, um prazer, Charles. Né? Mas é isso mesmo, educação é isso, a gente tem que sempre entender que nós somos doutores, professores, orientadores, mas é um ciclo mesmo, a gente vai se renovando, né? E isso faz parte da formação também, né? Não é só a tese, a gente forma doutores assim, na participação mesmo, nas arguições, nas bancas de mestrado, doutorado, né? É um processo normal, né? Eu acho que, principalmente, eu e Zé Luiz aprimoramos muito essa ideia, né, de termos ex-orientandos, né, na verdade, em nossas bancas, né? Zé Luiz mais do que eu, na verdade, mais do que eu. Mas, Túlio, como minha internet está oscilando, talvez possa cair, eu volto aqui novamente e tal, mas não vou muito longe.
Até porque eu sou o último, é muito bom, porque você já ouviu, né, todos os colegas. Então, eu já havia pensado, e agora, mais uma vez, eu penso assim, a tua tese, ela é potente, é muito importante para a sociedade, para a pós-graduação, você sabe disso, para a sua família, para você enquanto pessoa, enquanto pai, né? Então, a gente sabe que ela tem uma potência. No entanto, você tem que dar a saber às pessoas do que essa experiência com teu filho pode ser traduzido em uma pesquisa acadêmica, científica e uma tese de doutorado. Isso é primordial, porque não é um relato de um pai, mas é uma construção teórica sobre uma questão familiar que você está a analisar essa questão, essa problemática. Então, eu penso que o teu título, embora esse teu título tenha uma comunicação fantástica para você, para a maioria da população, para os acadêmicos, inclusive, ele pouco comunica, porque você tem que traduzir trissomia do cromossomo 21, autobiografias intercruzadas, uma jornada de amor e aprendizado. Trissomia do cromossomo 21, pouco comunica. Só quem está versado, quem está adentrando nesse universo, tem a capacidade de... É um título palatável, digamos, compreende rápido, né? Então, talvez você possa pensar, eu acho que o Charles já apresentou alguma sugestão, o Hernani, né? Então, talvez assim, talvez seja o caso de já pelo título, e depois vou justificar essa sugestão que eu vou fazer, né? O que se pode, anotei aqui, o que se pode aprender com um filho com síndrome de Down. Isso é uma questão. Uma outra é, o que os pais podem aprender com o seu filho síndrome de Down. Eu não sei se isso soa pejorativo ou se é muito forte, eu não sei como soa para você. Mas o que os pais podem aprender com o seu filho com síndrome de Down? Down, as pessoas entendem, é mais popular. Então, o que os pais? Porque esses pais são vocês dois, mas são os pais, outros pais. Né? E aí, 2 pontos, tudo bem. Autobiografias entrecruzadas. Você, sua esposa e outros pais que podem entrar nesse entrecruzamento. Né? Qual o principal problema que você enfrenta na tese hoje? Assim, quando eu leio, fiz uma leitura, só uma leitura, não fiz 2 leituras, só uma leitura. Mas quando você faz a leitura da tese, assim, na minha opinião, qual o grande problema dela, do teu texto, é a falta de documentação. Quer dizer, não tem um corpus documental que você possa dizer, esses documentos foram gerados independentemente da tese, ou essa documentação eu estou analisando à luz de uma literatura para fazer a tese. E eu vou te dizer assim, um dos principais documentos que você fez a apresentação é que não está na tese, pelo menos eu não vi. Assim, a tua família, na tese, o rosto do Heitor, que não é só Heitor, é Heitor Campos, é Heitor como? Porque o Heitor, ele é um autor aqui também, entendeu? Na minha opinião. Que ele não está servindo da história, ele está construindo a história com você, da forma que ele está agindo, né? Então, eu acho que falta uma documentação mais robusta para você analisar essa documentação. Aparece aqui, obviamente, a ultrassonografia, aparece aqui, eu acho que é uma imagem, né, de cromossomos, enfim, aparecem imagens aqui, óbvio. Mas eu penso que você pode trazer mais imagens, mais fotografias, não para ilustrar, mas para analisar. 1 ano, 1 mês, até os 3 anos, né? Mas documentação, é isso que eu sugiro. E essa documentação não apenas é uma documentação da família, propriamente, mas a documentação das participações que vocês estão fazendo, e têm feito, na compreensão na compreensão do que é lidar com a síndrome propriamente, entendeu? Workshops, os cursos, seminários, as atividades.
Uma documentação gerada que independe da tese, mas está ali, porque você está ali com essa documentação também. Entendeu? Quais os principais conteúdos. E você colocou uma questão muito interessante. Quando você faz uma revisão de literatura, você só encontra coisas pesadas. Tipo assim, desesperança. Não tem esperança aqui. Você encontra uma terra em guerra, quer dizer, só opressora. Você não encontra uma luz no final do túnel. E aí a tua tese, ela tem que apresentar isso. Eu penso que tua hipótese tem que ser, olha, considerando tudo, né, numa revisão de literatura, eu encontro isso aqui. Primeiro, focada nas questões biológicas. E depois, não apresentam soluções. Por isso que o teu título da tese pode ser o que os pais podem aprender com seu filho de síndrome de Down. Porque aí, quando você tem uma revisão de literatura de biografia e autobiografia, Conceição Passeg, Delohry Monberger, ali você pode encontrar, por exemplo, como, num processo biográfico, autobiográfico, como se aprende, né? Que chama assim, um termo técnico, biografização, ou seja, como o indivíduo aprende, o que sabe, o que ele aprendeu, o que sabe, e como ele aprende as coisas. Por exemplo, eu aprendo muitas coisas por meio da arte. Muita coisa que eu aprendi, aliás, 80% do que eu sei, agora eu tenho consciência que foi a arte que me fez aprender. Até esse campo político me fez aprender a lidar, a mexer, entendeu? Então, eu aprendi, mas tem pessoas que aprendem por meio da política, tem outras pessoas que aprendem por meio da natação. Então, por isso que a ideia de o que os pais podem aprender com o seu filho com síndrome de Down. Porque aí você vai descobrir como você aprende as suas coisas, como tua esposa aprende o que ela sabe, né? Como ela aprendeu o que sabe, e o que vocês estão aprendendo com o Heitor Campos. Vou chamá-lo assim, Heitor Campos. Como estão aprendendo com ele? Sem ele dizer a vocês, sem ele falar para vocês. Mas estão aprendendo uma série de coisas. Por exemplo, você foi a fundo para entender o que era a síndrome, a trissomia do cromossomo 21. Você foi a fundo. Então, você aprendeu com ele. Né? Ele te expôs o problema e você foi por meio dele, ou com ele, na verdade, com ele, junto a ele, que fez buscar esse conhecimento. Né? E o que mais você tem aprendido com ele? Você tem aprendido uma reorganização familiar. É um outro aprendizado. Então, a ideia de o que está se aprendendo, nós estamos aprendendo com ele. Nós estamos aqui aprendendo. Eu não sei nada de trissomia cromossomo 21. Estou aprendendo com ele, com vocês. Mas, objetivamente, com um ser humano que, na sua inocência, e por portar essa síndrome, se assim é possível dizer, nós estamos aprendendo. Então, qual a biografização de vocês? Ou seja, como vocês estão aprendendo e reaprendendo as coisas com o Heitor Campos? Então, essa é a questão. Uma outra, eu aceito essa ideia de autobiografia entrecruzada, porque é a sua, da esposa, do Heitor. Mas pode entrar um ou outro pai que talvez vocês tenham, de alguma maneira, se aproximado mais para aprender mais com esses pais. Se tiver esse outro personagem, ou esses outros personagens, incorpore aqui. Eu acho que já vai atendendo um pouco essa preocupação, né, que foi colocada aqui por Hernani e também por Charles, né, do pesquisador, que vai analisar não só a si mesmo, mas um outro. E é difícil. O que você está fazendo é um negócio inovador, é muito difícil. Parabéns para você, para o Zé Luiz ter aceitado o trabalho na sua modificação, porque não é um negócio simples. É analisar a você mesmo, é analisar a escrita de si. Então, é complexo. Né? É complexo. Então, talvez a maneira de você se afastar um pouco de si é buscar nos outros pais, pelo menos um casal, né? Pais, que primeiro tenham, digamos, acolhido vocês. E depois, os pais que, de alguma maneira, vocês se veem. Assim, esse é um modelo de pais que interessa para a gente no ponto de vista do aprendizado, como lidar com um garoto como o meu garoto, entendeu? Então, não sei se você consegue compreender
essa nuance, porque você tem que fazer o mínimo de afastamento possível, um distanciamento teórico, metodológico, para escrever a tese mais densamente do que você já escreveu até agora. Gostei muito da história da dissertação, da história da tese, ou seja, você contando os procedimentos, algumas mudanças. Quanto mais você falar dos procedimentos da tese, mais você constrói a tese. Então, uma hipótese possível é você dizer, ou seja, uma hipótese possível significa dizer aqui uma resposta antecipada ao problema. Só que qual é o problema? Então, você tem que formular melhor essa ideia do problema, né? Por exemplo, como é possível aprender com uma criança com síndrome de Down ou com o seu filho com síndrome de Down? Como é possível aprender? Ou que se aprende? Porque vocês estão aprendendo muita coisa. Vocês jovens, são um casal jovem, né? Então, vocês aprenderam muita coisa. Então, e você tem que fazer um recorte dessa família que está com essa criança, né, com trissomia do cromossomo 21, porque não é uma família humilde, não é uma família, entendeu, de classe baixa, não é uma família de professores, intelectuais, entendeu? Então, é um outro ambiente familiar, embora a história individual seja a tua história com teu pai, por exemplo, intercruza aí, né? Ou seja, de repente, você quer aprender com o Heitor aquilo que você não teve condição de ensinar ao seu pai, ou teu pai não teve condição de aprender contigo. Está embutido nessa questão da subjetividade aí, entendeu? Da autobiografia, digamos, nessa escrita de si. Eu entendo assim também. Então, você está aprendendo com... E ele está ensinando a você, enfim, nesse intercruzamento, entendeu? Então, penso assim, para finalizar, você ter mais paciência agora, teórica, de análise da documentação. Né? Teórica, entender a teoria da biografia e autobiografia, entender os autores que você realmente quer fazer análise, e agora ter uma documentação para analisar a documentação. Você já tem, mas eu penso que você tem que ampliar. E na medida que você amplia essa documentação, você tem mais condições de um certo distanciamento. Distanciamento total não vai ter, mas um certo distanciamento. Preferencialmente, começar a análise por uma documentação que independe do teu desejo de fazer tese, que foi a ultrassonografia, inicialmente. Foi o que já está disponível no banco de dissertações e tese sobre a própria síndrome. O que está disposto, de alguma maneira, nos grupos de apoio dos pais que você nem imaginava que ia ter filho, aí teve um filho com a síndrome. Analisar isso que já está posto. Aí agora eu vou analisar aquilo que eu estou produzindo mesmo. Vai ficar um trabalho fantástico, vai ficar um trabalho gigante, mas vai ficar um trabalho que você diz assim, isso aqui eu estou não fazendo uma proposta para mim, né, enquanto pai, mas para os pais, né, para uma coletividade. E você está fazendo um doutorado acadêmico, mas eu vou fazer aqui uma provocação, vou encerrar com essa provocação. O teu trabalho, ele é tão instigante, ele tem um impacto tão grande na vida das pessoas e pode ter um impacto maior se você terminar a tese e fizer uma proposta mesmo. Isso é muito próprio de dissertação e teses profissionais, né? Mestrado, doutorado profissional. Mas fazer a proposta aqui, olha, os pais que têm um filho com trissomia cromossomo 21, eles têm que fazer isso aqui. Isso aqui é importante ser feito. Isso aqui é importante ser feito. Número 1, ler tudo que está disponível sobre o assunto. Depois, criticar tudo que tem sobre o assunto. Porque se você só ler e ficar encucado, acha que o mundo acabou ali. E que a maioria dos pais, me parece que tem feito isso. Então, assim, é fazer a tese e aí propõe um apêndice, que é o manual de pais jovens que o filho nasceu com trissomia do cromossomo 21, síndrome de Down. É isso aqui, pai. É a sua percepção sobre aquilo. Se o pai vai utilizar ou não,
cada pai, cada família vai reagir de uma maneira, óbvio, mas na sua percepção de pai e de um pesquisador, você faz essa proposta. Então, você tem a tese e um apêndice, uma proposta de intervenção, porque você está fazendo uma intervenção, você está fazendo uma pesquisação, uma intervenção, porque eu encontrei vocês, né, no shopping, né, no Rio Mar, como vocês estavam subindo, ou seja, eu achava que vocês estavam indo embora, vocês estavam chegando, e não era cedo não, porque assim, já deu minha hora, tem que sair, mas, né, vocês estavam chegando, e o Heitor, assim, desculpa eu falar, porque foi uma coisa que não tem nada a ver com a tese, mas eu achei muito bonito, quer dizer, o Heitor estava dormindo, por isso que eu pensei, veja, eu pensei que vocês estavam saindo, mas vocês estavam chegando. Eu não sei, foi o que me passou, né? Estavam chegando, ou seja, estamos preparando o Heitor para o shopping, Rio Mar, entendeu? O que fazem os pais que têm um filho com trissomia cromossomo 21? Vão esconder os filhos, vão tirar os filhos da convivência, não vão dizer que estão... Então, é a lição mesmo, eu penso assim, não vou mais me alongar. É isso, é a tese com a documentação mais vasta para analisar e um apêndice que é um produto. O meu produto final não é a tese é um meio. O produto final é isso aqui. Como pai pesquisador, obviamente que aqui não é um doutorado profissional, doutorado acadêmico, mas cabe aqui o teu estudo cabe e é muito importante, e isso aqui vai dar uma contribuição fantástica ao que nós estamos tentando fazer na pós-graduação. Na pós-graduação, não é no nosso núcleo, não, na pós-graduação. É que as pesquisas tenham um impacto na vida das pessoas, que não fique nas prateleiras, entendeu? Que tenham análise, né? Tudo bem, pesquisa básica é ótima, é massa e tal, mas uma pesquisa que tenha que mexa com o resultado aí, com as relações sociais. E a tua pesquisa pretende isso, tem um caminho assim, tá bom? Desejar parabéns, estou à disposição assim, para uma leitura, né? Obviamente, eu acho que você tem uma literatura já interessante aqui de biografia, autobiografia, Conceição Passégio, Delor Rimon BG, eu acho que, né, e Eliseu, Constantino, eu acho que são os caras feras da biografia e autobiografia no Brasil, realmente, né, e também na França. Eu acho que está bem surtido aqui, mas precisa de uma documentação que aflore mais, né? Uma documentação que tenha sido produzida independentemente da tese de proposta, tá bom? Então, parabéns. E obrigado aí pelo convite mais uma vez. Obrigado, professor. Agradeço bastante. Valeu, Edilson. Obrigadão. Olha, Túlio, eu gostei muito aqui das contribuições dos professores, viu? Não discordo de nenhuma delas, eu acho que tem que agregar. Eu quero sugerir você a leitura de um livro chamado Envolvimento e Distanciamento, do Norbert Elias. Eu acho que vai te ajudar. Não precisa citar, não há necessidade de você citar ele no livro, se não couber ali na discussão. Se couber, cita na tese, né? Citar o livro na tese, né? Futuramente. Não estou indicando o livro para você colocar esse livro na tese, não é isso, não. Estou indicando o livro para a sua formação, né? Para você perceber um pouco esse momento entre o pai e o pesquisador, entendeu? Uhum. Você tem que... É claro que nós somos... Não tem como separar, né? Eu sei disso, né? A gente sabe disso. Mas tem que fazer um esforço para você ter uma análise um pouco mais imparcial desse processo, né? Você é pai, como pai você tem uma função social. Como pesquisador você tem outra, entendeu? Então, eu sugiro que você leia esse livro e reflita um pouco, e se couber na discussão futuramente, você coloca na tese algumas passagens do livro. Se não couber, não precisa. Tá? Eu acho que isso é importante também, você ter esse distanciamento do objeto de estudo. Né? É quase impossível, mas tem que se esforçar para ter algum nível de distanciamento para você analisar com mais racionalidade o problema, entende? Com menos paixão e com mais razão.
Na medida do possível, claro, né? Então, fica a indicação do livro. E eu gostei muito aqui dessa sessão. Depois de uma sessão de qualificação, eu sei que, né, a pessoa fica com a cabeça toda ali movimentada, né? Fica com a cabeça. É natural, todos nós passamos por isso, e com você não vai ser diferente. Espero que você tenha anotado aí, tinha gravado. Não, eu pedi para você gravar, você gravou aí, né, no celular, não foi isso? Isso, eu tô aqui, acredito que sim. Ele tá ali gravando, acredito que vai Depois funcionar. você ouvir com Mas calma eu anotei. as contribuições aqui dos professores, tá certo? Tá certo, professor. Pronto, agora é o seguinte, Edilson, Charles e Hernani, eu vou chamar vocês no WhatsApp, no outro ambiente. A gente sai dessa sala aqui, né? Eu vou para outra sala e eu mando. No Zap dá para fazer uma chamada coletiva, eu vou chamar vocês lá. Pode ser assim, pessoal? Aí o Túlio fica esperando aqui um pouquinho. Tá bom, Túlio? Tá, então eu aguardo aqui. Vou lá, vou chamar lá. Beleza.